Iniciando a leitura Horizonte Vermelho, de Elizabeth Pereira, pelo Espírito Sophie. Introdução: O mistério da ilha. Da janela, 2 olhos cor-de-mel contemplavam a paisagem bucólica do vale. A vegetação, muito verde, denunciava as chuvas contínuas do local. O pequeno riacho cantava ao longo das pedras revestidas de musgo a caminho do mar, tão próximo que se podia ouvir o barulho do choque das águas doces e salgadas. Algumas ovelhas pastavam tranquilas nas encostas, fartas, como se não houvesse nenhum perigo por perto. O vento frio e úmido varria as plantas rasteiras, como a querer separá-las dos seixos que pareciam jogados ao acaso, talvez para completar o belo quadro. À esquerda da construção, o pequeno rio fora barrado, formando uma represa de águas esverdeadas. No entanto, nada disso chamava a atenção da observadora. Seus olhos vagavam por sobre a colina, onde a vegetação já tomava quase a totalidade de alguns amontoados de pedras, os quais haviam sobrevivido aos séculos e sido palco de histórias que se misturavam às lendas e ao hábito dos camponeses de fantasiar a respeito de fatos que desconheciam ou não entendiam. Havia muitos anos se falava de um fantasma que habitava as ruínas e de seus gritos de dor e pavor que eram ouvidos por todo o vale. Tratava-se da Bela Louca, do pequeno castelo do monte. Cada morador do vale contava a história à sua maneira. Uns diziam que ela se matara depois de ter assassinado os 2 filhos. Outros que teria matado o marido, suicidando-se em seguida, e outros ainda afirmavam as 2 coisas. A verdade era ignorada por ser uma história de mais de 700 anos, mas que fascinava irresistivelmente a garota da janela. Devido às chuvas constantes, era raro ela deixar o abrigo de sua casa. Isso não impedia que todas as noites, ao dormir, como num passe de mágica, se visse dentro das ruínas, apesar da certeza de que não saíra do quarto. Seria capaz de descrever tudo o que existia ali, com base nessas visitas noturnas. Era tão grande seu fascínio pelo lugar que no último aniversário conseguira arrancar da avó a promessa de acompanhá-la em uma excursão até lá, já que, por mais que se sentisse atraída, tinha receio de se aproximar sozinha das ruínas. Contudo, as chuvas insistentes adiavam seu presente de aniversário. Por que chove tanto aqui, vovó? Isto é uma ilha, minha querida, e como estamos cercados pelo mar, o clima se torna mais úmido. Entretanto, no mês que vem, as chuvas diminuem, embora o frio aumente. Aí iremos às ruínas. Não é essa a sua preocupação? A neta apenas sorriu. Os últimos raios do crepúsculo pintavam de dourado o verde claro da paisagem. Então ela fechou a janela e procurou aquecer-se, esperando que pudesse amanhecer um dia de sol. Durante uma semana, as chuvas foram torrenciais na ilha, até que finalmente um tímido sol se mostrou entre nuvens pouco espessas. E a promessa se cumpriu. A garota nem sentiu o sacrifício de subir a encosta, no que foi advertida pela avó, que não tinha a mesma disposição ou juventude. Assim chegou ao cenário de seus sonhos. Imediatamente o sol se perdeu entre as nuvens e a chuva, que a princípio era mansa,
se encarregou de mantê-las por lá mais do que o previsto. Agasalhadas como podiam, assistiam à intempérie com um questionamento mudo, que a menina não demorou a romper. Não se preocupe, vovó, ainda é cedo e temos provisões para o dia inteiro. O objeto de minha preocupação não é o mau tempo, e sim você, minha querida. Já estamos iniciando o ano de 1865. Vai completar 15 anos e... A senhora se calou, constrangida com o teor do assunto que gostaria de abordar, para recomeçar desviando o olhar. Somos todos mortais e sua mãe se foi tão cedo. Eu não gostaria de partir antes que você estivesse amparada e... Calou-se novamente, sendo ajudada pela neta. Casada? Disse a rir. O seu desassossego é motivado pela falta de um pretendente à minha mão? Sim, minha querida, não quero deixá-la só. Aquiete teu coração, também não pretendo deixá-la sozinha. O fato é que tenho quase 15 anos, 8 dos quais estive em uma escola de freiras, e são outros os meus planos para o futuro, que por ora não incluem um casamento. Quer tornar-se freira? A garota se divertiu com a expressão petrificada da avó. Não, minha mãezinha, quero ficar ao seu lado pelo tempo que Jesus nos permitir, e então desejo ir para a França, onde pretendo encontrar um certo professor Rivail e seus discípulos. Notando a perplexidade que causara, prontificou-se a explicar. Um dia ouvi, sem intenção, a conversa da abadesa com um mensageiro do bispo. Eles falavam sobre o professor Rivail, a quem procuravam difamar com tantos impropérios, tratando-o por herege e tomando seus escritos por satânicos, que minha curiosidade foi singularmente aguçada. Na primeira oportunidade, entrei sorrateira nos aposentos da abadesa e me apoderei de um livro maltratado e sujo, sem capa, o que me impediu de saber o título, que levei para o meu quarto. Todos os dias, depois que os demais adormeciam, com uma fraca iluminação, devorava o livro taxado de profano pelos religiosos e que para mim tornou-se a centelha que abrilhantou os meus dias de clausura. Por instantes, ela se interrompeu como para aquilatar a reação que provocava e então prosseguiu. Baseada nisso, decidi não mais receber os votos e partir para a França, a fim de me iniciar nessa filosofia transcendental, onde descobrimos os porquês de tantas aflições, sem duvidar da misericórdia divina. Segundo o livro do professor Rivail, vivemos repetidas vezes neste planeta, em corpos diferentes, superando desequilíbrios causados por nós próprios, curando as feridas da alma, adquirindo habilidades para o retorno ao seio do Criador, onde deveremos chegar puros e sábios. Todos, sem exceção, trilham esse caminho de volta, o caminho da redenção. Eu não tenho mais tempo para estudar uma filosofia tão complexa e não me dou o direito de privá-la de tal aprendizado. Portanto, faça o que você achar certo e que seja bem feito. É isso que o caro mestre está tentando, colocar esta filosofia consoladora ao alcance de todos. Porém, não estamos aqui para falar de mim, nem do futuro que somente Deus conhece. Vamos, conte-me a história da Bela Louca. Sei que já contei essa história pelo menos umas 300 vezes, e agora, olhando para essas pedras seculares, é como se tudo o que falei fosse um equívoco. Hoje, ao tocar essas pedras, sinto como se tivesse o passado na palma da mão.
mais que nunca eu sei exatamente como se deu o drama vivido por essa pobre alma, Eugene, a quem os séculos se encarregaram de chamar de bela louca. Você consegue entender o que sinto? Não, nem eu entendo. É uma longa narrativa, pode cansá-la. Se for necessário, poderemos descer a encosta e continuar em um outro dia, mas se você estiver disposta a contar, quero ouvir até o final. A velha senhora tateou as paredes, carcomidas pelo tempo, e disse com a firmeza de quem é testemunha ocular de um fato: a trama não começa nem termina nestas ruínas. Isto aqui é só um fragmento desse torvelinho de ascensões e quedas. Primeira parte: entre a cruz e a espada. O vento frio do inverno que se avizinhava agitava freneticamente as copas dos carvalhos centenários ao longo do caminho. Joseph Farmer bafejou as próprias mãos na vã esperança de aquecê-las. Fitou o céu escuro em sentida prece, pediu a Jesus que não fosse surpreendido por uma nevasca. Terminava o ano de 1095. Os ânimos dos cristãos estavam exaltados pelos sermões inflamados do monge Pedro, o eremita, que convocava os fiéis para a retomada da Cidade Santa e de toda a Palestina das mãos dos hereges. Era inconcebível ver dominados por muçulmanos os locais onde o Mestre nascera, caminhara, realizara seus milagres e morrera impiedosamente devido à intolerância dos judeus. E o que dizer do Santo Sepulcro? Eles haviam destruído até a igreja que o continha. Isso era imperdoável. Sabia-se que o imperador bizantino, Aleixo I, pedira ajuda ao Papa Urbano II para essa empreitada. Todavia, nenhuma notícia chegara de Roma até então. Joseph, gelado, subia apressadamente a encosta íngreme, com a barriga vazia e a cabeça cheia de ideias, quando um homem, saído de trás de frondoso carvalho, o agarrou, encostando a adaga em sua garganta. Quem é você e o que faz por estas paragens? Calma, eu venho em paz. Sou aparentado de Jacob Schreiber e preciso falar com ele, é um assunto muito importante. Qual o seu nome? Joseph Farmer, senhor, disse quase afônico. Espere aqui e não tente nada, entendeu? Ele apenas concordou com um gesto. O outro se afastou e entrou numa caverna aquecida e iluminada. Um homem aparentando 35 anos mordia um osso de costela de cordeiro e sorvia grandes goles de vinho. Jacob, está aí um sujeito querendo vê-lo. Afirma ser seu parente e se chamar Joseph Farmer. Quer que eu... Não, interrompeu Jacob. É um pobre coitado, um cristão imbecil, marido da irmã de Sarah. Um cristão imbecil? E você é um judeu o quê? Um judeu. E o que me diz do 7º mandamento? Rebateu sarcástico. Traga o homem até aqui antes que eu esqueça o 5º. Minutos depois, Joseph entrava na caverna. Jacob sempre lhe causara temor e um pouco de aversão, talvez por ser judeu ou salteador, ou as duas coisas. Na verdade, era agora o único que poderia ajudá-lo. Joseph, Deus seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ora vamos, pare com isso. Como está Sophie? E a pequena Eugene? Estão bem. E Eugene já é uma jovem mulher. E Margaret, como está? Não conheço essa pessoa. Desculpe, esqueço que você trocou o nome de sua esposa. Como está Sarah? Bem, muito bem. E então, o que quer de mim?
Olhe, Jacob, é minha intenção partir para o Oriente o mais breve possível e preciso de sua ajuda. Muitas pessoas estão indo ao encontro de Pedro e eu gostaria de me juntar a elas para... Pedro? O eremita? Sim. Jacob deu uma gargalhada histriônica. Veio até aqui para me pedir dinheiro para ir a Jerusalém lutar contra o meu povo? Você é patético, Joseph. Pedro é patético e esse seu carpinteiro crucificado entre malfeitores é patético também. Eu deveria furar a sua garganta, seu fanático suicida. Não vim aqui pedir seu dinheiro, pelo contrário, vim oferecer-lhe algum. Você nunca o teve? Vendi minhas terras e minhas ovelhas. Vou adquirir armas e provisões para a viagem, e o restante quero deixar com você, desde que, é claro, aceite minha proposta. Jacob fez um gesto incitando-o a prosseguir. Gostaria de deixar Sophie e Eugene sob sua proteção até o meu regresso, quando pretendo estar rico e recompensá-lo à altura, regiamente. O homem segurou o queixo, pensou por alguns segundos e perguntou: e se você não voltar? Se eu não voltar, pouco se me dá. Estarei no reino dos céus. Reino dos céus? Zombou Jacob. Passe-me esse dinheiro e ficarei com sua família na minha casa. Darei às duas a mesma assistência que dedico a Sarah. Apressado, tomou a sacola com as moedas oferecidas por Joseph. Este desceu a encosta ansioso, mal aguentando esperar para se juntar aos outros camponeses e partir. Sabia agora que sua família teria uma proteção masculina e isso fazia muita diferença. Iria tranquilo em busca das memórias do mestre, tomar de volta os lugares sagrados que pertenciam à cristandade e não podiam continuar nas mãos dos hereges. Ao chegar à casinha pobre onde morava com a mulher e a filha, correu a relatar o ocorrido com uma riqueza de detalhes que tirou lágrimas das duas. Sophie, embora sofresse com a separação, achava honrosa e justa a decisão do marido, pensamento não partilhado por Eugene, que não compreendia por que seu pai deveria abandoná-las para buscar locais tão distantes que não faziam parte do território da sua pequena ilha e que, por isso, a seu ver, não lhes diziam respeito. Levavam uma vida sem opulência, porém tinham a colheita, o rebanho, além de Velvet, uma linda cadela pastora dócil e laboriosa. No verão, tosqueavam as ovelhas e teciam lindos agasalhos que eram vendidos nos castelos da redondeza. Possuíam uma charrete atrelada ao doce Hurricane, que lhes proporcionavam passeios pelos prados verdes e os ajudavam na venda das mantas e agasalhos. A jovem não podia entender por que, de repente, tudo lhe era roubado logo por Jesus, que sempre lhe haviam ensinado que era justo e bom. Via-se obrigada a deixar tudo o que compunha o seu mundo e mudar-se para a casa de parentes que mal conhecia, deixar sua casinha para viver da caridade de um judeu por quem nem tinha simpatia. Também havia Thomas, com quem crescera correndo pela paisagem verdejante e que imaginava seria seu marido quando se casasse vestida de branco sob as bênçãos do pároco local. Foi com os olhos embaçados pelas lágrimas que Eugene viu o pai partir, em companhia de algumas dezenas de homens, mulheres e até crianças. Os homens iam com suas cruzes costuradas ao peito da pobre roupa que chamavam ingenuamente de malha, suas lanças e suas espadas, seus arcos e flechas, alguns
portavam um sabre, um gládio, um escudo ou uma adaga. Pareciam absolutamente tresloucados quando, gritando o nome de Jesus, faziam um alarido ensurdecedor de choque de metais, urros fanáticos e impropérios dirigidos aos judeus e muçulmanos. Bradavam o nome de Urbano II, como se ele fosse seu líder, enquanto o Papa não tinha nenhum conhecimento dessa cruzada suicida. Antes de subir na carroça que levava seus poucos pertences, Eugene, abraçada a Velvet, seguia com os olhos a turba ensandecida a desaparecer na curva e acenava ainda para o pai, num pedido mudo para que não as deixasse. No entanto, apenas viu sua mão, calçada de improvisadas luvas, acenando à distância. Não chore, Eugene, ele vai voltar, Jesus o trará. Por que não podemos esperá-los em nossa casa, mamãe? Ela precisou ser vendida, minha filha. Do contrário, seu pai não teria como adquirir armas e víveres. Não se preocupe, tia Maggie é ótima pessoa e nos acolherá com carinho. Você se acostumará muito rápido. Eu também me senti perdida ao sair das terras da Bretanha e hoje nem me imagino longe desta ilha. E olhe que você não está mudando para outro reino. Ficaremos a apenas algumas milhas daqui. Ah, não se esqueça, a tia Maggie agora é tia Sarah. Tio Jacob faz questão que seja assim. Como se isso pudesse mudar suas raízes cristãs. Resolvida a dar o assunto por encerrado, Sophie gritou com Hurricane. E, naquele momento, Eugene viu todo o seu passado se perder na poeira da estrada. Ainda remoendo a revolta e a dor, ouviu a mãe dizer: Jesus assim o quer. Os raios do sol vespertino banhavam o vale quando mãe e filha desceram a encosta onde se situava a casa de Maggie. Esta já as esperava à porta e, quando a carroça se aproximava, correu para abraçar a amada irmã que há muito não via. Eugene estranhou a minúscula casa da tia. Suponha que ela residisse em uma vivenda ampla e confortável, como os outros judeus da região, que eram geralmente abastados. A moradia não passava de uma choupana com 2 cômodos. Um era a cozinha, que continha alguns móveis improvisados, como bancos de pedaços de troncos arredondados, uma pequena prateleira feita com galhos roliços de carvalho, onde a tia guardava seus pobres utensílios, uma mesa tosca e carcomida pelos carunchos e uma lareira que também era usada como fogão. Para isso fora fixado um gancho em uma de suas paredes, no qual era dependurado um caldeirão. O outro cômodo, o aposento do casal, tinha uma cama rústica e uma arca. Uma manta de lã servia para separar os 2 ambientes. Na cozinha havia 2 portas de entrada, uma do lado da trilha e outra do lado oposto, que dava para o pequeno rio margeado de pedras, de onde se ouviam o troar da pororoca e o marulho que soava como uma canção. Vive aqui desde quando, tia Maggie? Quis saber Eugene. Lembro que morava em uma casa grande com um lindo jardim. Isso já faz muito tempo, minha filha. Quando Jacob teve certeza de que eu não poderia dar-lhe filhos, disse que não precisávamos de uma casa tão ampla. E por que a senhora não deu filhos a ele? Não sei. Jesus não quis. E a senhora queria? Sim, eu quis muito, mas nunca consegui ficar em estado interessante. Jacob diz que sou seca, castigada por Deus. Não faz mal, agora tenho uma filha.
Abraçou Eugene, que correspondeu ternamente, e depois acrescentou: venham, vamos guardar a bagagem de vocês. Temos somente um quarto, porém é muito raro Jacob dormir em casa. Eu o dividirei com você, Sophie, e improvisarei uma cama na cozinha para Eugene. Podemos comer algo e depois sair para procurar madeira que sirva. E assim foi feito. Saíram em busca de madeira e Maggie aproveitou para conversar com a irmã que há muito não via. Contou de sua mudança para o vale 10 anos atrás, quando, revoltado por não ver chegar o primogênito, Jacob, que já não era bom marido, transformou-se em seu algoz. Relatou que ele passava em casa apenas um dia por mês, quando lhe trazia alguns suprimentos e muita violência física e moral. Tinha conduta animalesca, talvez, por viver tanto tempo em cavernas, tornara-se uma fera impiedosa e deixava sempre claro que a esposa nada valia. Às vezes Maggie desejava ardentemente a morte dele e logo pedia perdão ao padre do vilarejo, a quem se confessava todos os domingos, sem que o marido suspeitasse que continuava cristã. Se Jacob morresse, não lhe faria falta alguma. Aprendera a cortar lenha, cuidar da horta, do pequeno rebanho e das aves. Conseguia fazer concertos no telhado, tirava a neve da entrada e não era donzela nem bonita para que algum homem pudesse desrespeitá-la. Ao ser indagado por Sophie se a presença delas aborreceria Jacob, a resposta foi negativa. A irmã aduziu que o marido estivera em casa pela manhã para avisá-la da chegada das duas e mandara que as recebesse, pois se tratava de um pacto que fizera com Joseph. E ressaltou que ela estava extremamente feliz, pois não suportava mais a solidão do vale, onde a próxima residência ficava a milhas. Os dias pareciam séculos para Eugene, que procurava ocupar todas as horas possíveis ajudando a tia na casa ou no rebanho, auxiliada por Velvety. Era familiarizada com o trato das ovelhas e manufatura de lã, e a vida de Maggie tornou-se menos exaustiva graças à colaboração das hóspedes queridas. Em uma tarde muito fria, a garota juntava o rebanho com um cajado e a inseparável Velvety, quando notou que a cadela latia inquieta, correndo na direção oposta àquela a qual a chamava. Sem ver alternativa, alçou as saias até os joelhos e foi atrás do animal, que fazia enorme estardalhaço, como se sentisse algum perigo. Ao subir um pouco a colina, descobriu o porquê de tanto barulho. Velvety havia encurralado contra robusto carvalho um homem de barbas e cabelos desgrenhados, casaco pesado, botas extremamente velhas e um cinto improvisado com um pedaço de casca de árvore. Olhou fixo para o forasteiro e surpreendeu-lhe o olhar maldoso para suas saias levantadas. Soltou-as num gesto rápido e estranho pavor percorreu-lhe o corpo, gelando até os ossos. Tire esse animal daqui e faça-o calar-se. Tio Jacob? Eugene, Joseph tem razão, você cresceu, é uma bela moça. Obrigada e desculpe, Velvety não fez por mal, ela só quis proteger-me. Venha, Velvety. Está tudo bem, disse alisando o pelo do animal. Jacob abaixou-se para apanhar seus pertences, que, ao avanço de Velvety, haviam caído, no que foi prontamente ajudado por Eugene. Vamos, menina, é quase noite, está frio e Sarah não me espera para o jantar. Desça e diga-lhe que cheguei, que prepare água quente para eu me lavar e faça um ensopado de batatas, porque estou faminto. Sim, senhor, com licença.
ela desceu a colina a correr, deixando que Velvet conduzisse o rebanho, o que ela fazia sem nenhuma dificuldade. Já em casa, quase sem voz, o que assustou as duas senhoras, a custo conseguiu contar o ocorrido. Aí foi Sarah quem ficou completamente transtornada para que tudo saísse a contento. Afinal, não agradava a Jacob ter suas ordens descumpridas e qualquer sinal de desagrado desencadeava sua sanha cruel. Naquela noite, após o dono da casa exigir que as mulheres lavassem as mãos, os 4, à luz do castiçal de 7 pontas, fizeram a refeição, que consistia em ensopado de batatas, carne de cordeiro, pão e vinho. Eugene não entendeu a amabilidade do tio, que, segundo Maggie, era um carrasco. Serviu as 3 de vinho, agradeceu a Deus pela refeição, pela esposa extremosa e pelas 2 parentas que aumentavam sua família. Quando saíram da mesa, contou várias histórias de suas aventuras e de seus antepassados, mantendo as 3 atentas e curiosas até o término de cada narrativa. Ela então suspirou menos tensa. Teria a tia mentido? E se assim fora, por quê? Depois que todos se recolheram, mãe e filha, que dividiam uma pequena cama da cozinha, cochichavam atônitas. Esperavam um homem áspero e violento, e Jacob se revelara agradável, meigo e prestimoso. Uma vez que esse jeito era melhor, preferiram não entender. O cansaço venceu e elas adormeceram. De repente, Eugene teve um sobressalto. Viu o pai, segurando uma cruz de madeira, entrar na cozinha pela porta que dava para o rio. Tinha um profundo ferimento no peito. Os cabelos estavam sujos e despenteados, e o queixo tremia de dor e ódio. De súbito, ergueu-se e foi até ele. Papai, o que lhe fizeram? Mas que bom que está vivo. Venha, vou cuidar de você. Deixe ver esse ferimento. Nossa, é um milagre estar andando. Sente-se aqui. Vou buscar água, um unguento e algumas faixas para tratar disso. Não, filha, não é necessário. Eu preciso voltar. Só quero que me perdoe. Cuide de sua mãe e haja o que houver, nunca deixe Jacob se aproximar de você. Papai, não pode sair assim no meio da noite. Nesse momento, 4 homens altos, loiros e fortes entraram na cozinha e agarraram Joseph pelos braços. Quem são esses homens, papai? São os malditos judeus da Germânia. Eles me perseguem noite e dia. Peça a Jesus por mim. Rápido, como um raio, o grupo arrastou Joseph através da noite. Eugene foi incapaz de impedir, por mais que tentasse. Quando saiu da casa, só conseguiu ver o negro da noite e ouvir os gritos atormentados do pai. Numa crise de dor e medo, jogou-se ao chão e chorou convulsivamente, ouvindo o barulho do mar. Trêmula e empapada de suor, acordou com a mãe a chamá-la e a dizer que tivera um pesadelo. Porém, tudo era tão real que Eugene continuou a chorar e falar em tom agudo que acordou o casal. Papai está morto! Papai está morto! Já era alta madrugada quando a moça, enfim, caiu num sono atordoado. Com o corpo agitado por soluços frequentes, mergulhou numa espécie de torpor e só deu por si quando os primeiros raios de sol batiam na janela. Levantou-se cansada e com olheiras, saiu para o quintal e pensativa contemplou a paisagem. Teria estado com o pai ou seria realmente um pesadelo? Apesar de não saber responder, a esperança de que ele voltasse tornou-se quase nula. Algo em seu interior dizia que não era apenas um sonho. Seu pai voltara dos mortos para ter com ela
e recomendar que cuidasse da mãe. E aqueles homens loiros, que bárbaros, por que o perseguiam? Destrançou os cabelos e com um objeto improvisado pôs-se a penteá-los. Eugene os tinha lindos e longos, cor de fogo, mas sua beleza não estava só neles. Era bonita ao extremo, olhos de um cinza quase violeta, envoltos por longos cílios, nariz fino e delicado, boca de um vermelho que parecia artificial, queixo gracioso e pescoço aristocrático, seguido de um colo alvo de pele macia e acetinada. Suas mãos, embora empregadas em trabalhos árduos, ainda conservavam o formato do que chamaríamos hoje de mãos de pianista. Tinha a estatura dos bretões, cintura fina, quadris largos e pés pequenos e delicados. Enquanto ajeitava os cabelos num movimento lento e seu pensamento evocava a figura horrenda do pai e do grupo de germânicos, lembrava que ele dissera outra coisa que no momento não sabia o que era. Quando desviou o olhar do rio para a casa, foi como se a voz de Joseph se repetisse nos refolhos de sua alma. Haja o que houver, nunca deixe Jacob se aproximar de você. A lembrança foi desencadeada por um par de olhos que, da janela da casa, nem piscavam. Era o tio, que a fitava com o senho franzido e o olhar em brasa. Eugene mal suportou o asco que aquela visão lhe causou. Ele saiu da janela para aparecer em seguida à porta e rapidamente estar ao seu lado com um sorriso cortês. — Você tem cabelos lindos? — Obrigada, disse, levantando-se para fugir da presença dele. — Fique, Eugene. Há tantos anos não havia. Como está você? Já tem um noivo? — Sim, ele não pode estar aqui por morar perto da nossa antiga casa, mas disse que ainda vem buscar-me. O nome dele é Thomas e pretendemos nos casar. Espero que você possa ser feliz, que não lhe aconteça o que aconteceu a mim. Não sei o que quer dizer. Tia Maggie, isto é, tia Sarah, é uma excelente esposa e não entendo por que a trata tão mal. Deixa a pobrezinha neste lugar ermo e... Ele a interrompeu. Espere, eu não trato mal a sua tia. E ela está aqui neste fim do mundo e eu nas cavernas, porque não aguentei a vergonha que me causou. Que vergonha? A de não lhe dar filhos? Ah, Eugene, foi isso que ela lhe contou? A história é bem outra. Quando morávamos naquela casa que você conheceu, estive a ponto de praticar a loucura de matar sua tia, então preferi trazê-la para cá, longe de todos. E olhe que se a matasse eu não seria punido, já que Sarah, até me envergonho de dizer, afrontou o 6º mandamento. Ainda que devesse, não pude matá-la, porque a amo, e foi para não cair no ridículo que fiz o que fiz. Infelizmente, creio que de nada adiantou, pois alguns de meus companheiros já me deram notícias dela, com o mesmo amante por estas paragens. Finjo que não sei, por não suportar a ideia de viver sem Sarah. Eugene estava perplexa. Eu não acredito, o senhor está louco? Gostaria de estar, minha menina, como gostaria, falou com expressão amarga no rosto. A jovem terminou de prender os cabelos e correu para casa. Não pôde encarar a tia, sua cabeça fervilhava. Quem estaria mentindo? Não conhecia nenhum dos dois o bastante para saber. E como na vida somos donos de nossas decisões, resolveu não comentar o ocorrido com a mãe e muito menos com a tia, cometendo assim o primeiro de seus graves erros. Apanhou um pedaço de pão no cesto e saiu comendo. Chamou Velvet e foi soltar o rebanho. Passou o dia todo com as ovelhas, nem se lembrou de almoçar. Estava confusa. Recordava o sonho com o pai, as 2 versões da história de tia Maggie
e tinha vontade de correr até chegar, quem sabe, de regresso à sua casa, encontrar Thomas e aceitar seu pedido, que poucos meses atrás rejeitara com veemência. Não compreendia direito o que sentia. A despeito do desejo de se casar com ele, quando o pedido fora feito oficialmente a seu pai, sentira-se insegura e declarara não estar pronta. Por outro lado, não suportava pensar que o namorado pudesse desistir dela. E achava que agora, se estivesse casada com Thomas, sua situação seria bem melhor. Chorou por horas, até que se lembrou de fazer uma oração. Jesus, ajude-me. Estou totalmente perdida, tenho vontade de morrer. De repente, como se dominada por um surto de ódio e revolta, gritou: Escute aqui, Jesus, pare de brincar comigo. Será que não tem nada mais a fazer do que ficar querendo as coisas na vida dos outros? Está tudo errado. Por que você quis assim? Eu não quero assim, entende? Eu não quero assim. A vida é minha. Perdoe-me, desculpe-me, emendou num segundo. Desceu a encosta quando o sol se punha. A mãe e a tia estavam preocupadas por ela não ter feito as refeições, ao que garantiu estar tudo bem. Mentiu que havia dormido e por isso passara o dia fora. Notou que o tio já se ausentara e isso lhe trouxe grande alívio. Comeu sem lavar as mãos, como num protesto contra Jacob, e não dirigiu uma palavra às outras. A mãe questionou se ela estava arredia devido ao sonho ruim, recebendo um aceno afirmativo. Sonhos são sonhos, minha querida. Fique em paz, seu pai retornará em breve, são e salvo. Vai entrar por esta porta e nos levará de volta. Para onde, mamãe? Não temos casa, nem rebanho, não temos mais nada. Jesus proverá, filha. Eu duvido. Ultimamente ele só nos tem desprovido. O domingo amanheceu bonito, com os primeiros sinais da primavera no ar. A brisa já não era tão gélida e o sol estava morno e agradável. Sophie acordou Eugene antes das 6 horas. Levante-se, filha. Vamos até a vila para assistir à Santa Missa. Gostaria de vir conosco? Você poderá ver pessoas, passear um pouco. E se o tio Jacob aparecer, vai ficar uma fera. Ele não vem aos domingos. Sua tia está acostumada a ir à missa. Faço de jejum e atrele Hurricane a charrete. Eugene obedeceu. Seria bom ver outras pessoas, mesmo que da missa não gostasse muito, pois não entendia nada que o padre dizia. Por que ele tinha que falar em latim? Era enfadonho dizer sempre amém, amém, amém. Apesar disso, aproveitaria para conversar com Jesus. Precisava desculpar-se com ele. Foram 2 horas de viagem até o vilarejo. O local era formado por uma igreja, um estabelecimento comercial, uma pequena praça, um castelo imponente e várias casinhas pobres. As pessoas já se dirigiam à igreja, que se mostrava enfeitada com lindas flores brancas. À porta, o pároco, paramentado, acolhia os fiéis com um largo sorriso na face cansada e marcada pelo tempo. Bom dia, senhoras. Sejam bem-vindas à casa do Senhor. Bom dia, padre, saudou Sarah, beijando-lhe a mão e pedindo sua bênção, no que foi imitada por Sophie e Eugene. Logo após o ritual da Santa Missa, as mulheres saíram a conversar alegres, à exceção de Eugene, que arredia e com o ar perdido dava a impressão de olhar para algum lugar que só ela via. Sarah perguntou à irmã o que acontecia com a sobrinha
e foi instruída para não se preocupar, que ela era assim mesmo, que desde alguns anos atrás passava horas à janela afirmando ver fadinhas e duendes brincalhões. De repente, o rosto da moça se iluminou num sorriso. Entre a multidão de fiéis, ela divisou uma figura agradavelmente familiar. Foi como se os meses longe de casa nunca tivessem existido. Tratava-se de Thomas, seu amigo de infância e pretendente à sua mão. O rapaz louro, alto e excessivamente magro correu ao seu encontro. Eugene, pensei que nunca mais a veria. Você não pode avaliar como sinto sua falta. Dirigiu-se então às outras. Senhora Sophie, é muito bom revê-la. Bom dia, senhora. Thomas, esta é tia Maggie. Às vezes ela é tia Sarah. Estamos hospedadas em sua casa. O rapaz fez uma reverência. Os jovens se apartaram das senhoras e sentaram-se no gramado em frente à igreja, enquanto elas tomavam a fila da confissão. Não pode imaginar como tenho sofrido, Thomas. Sinto saudade de meu pai, da minha casa, do meu rebanho, de você. Meu tio é asqueroso, minha tia me parece falsa e dissimulada, e minha mãe só diz amém a tudo. Às vezes, fico olhando fixo para o penhasco sobre o mar e alguma coisa me atrai. Sinto vontade de me jogar e acabar com toda essa miséria. Não diga isso nem por brincadeira. Não sabe que os suicidas queimam para sempre no fogo do inferno? Eu já estou no inferno, Thomas. Nada pode piorar. Você é que pensa, já imaginou o fogo que queima e não a consome eternamente? Ainda quer casar-se comigo? Sim, Eugene. Vou querê-la por toda a minha vida, só que no momento não posso casar-me. Estou sob os cuidados do padre para aprender as letras, os números, o idioma local, o latim e um pouco de filosofia. Desejo iniciar-me nas artes médicas e, analfabeto como sou, não poderia. Contudo, não quero perdê-la de vista. Se você permitir, eu a acompanharei para saber onde vive. De quando em quando, o padre me dá um domingo de folga e, com a autorização de sua tia, irei visitá-la e nos casaremos quando eu me formar. Grossas lágrimas desceram pelo rosto da moça. Thomas era a única esperança que lhe restara de sair da casa dos tios, que já começava a considerar totalmente desequilibrados. E não mais queria casar-se com ela? Por que não aceitar o seu pedido antes? Poderia estar com ele e a mãe na sua terra, afastada daquele casal louco. Thomas agora era discípulo de um padre. Que ironia! Novamente Jesus atravessava o seu caminho e tirava sua última chance. Não chore, Eugene. Eu não disse que não me casarei com você, só estou pedindo que me espere estudar. Por quanto tempo pensa que ainda suportarei aquele vale esquecido do resto do mundo? O rapaz não respondeu. Sentia-se também desolado. Amava-a sinceramente e por isso estava preocupado em se instruir. Ela merecia mais do que um camponês chucro. O trajeto para casa foi como Thomas sugeriu. Levou Eugene na charrete do padre e Sophie assumiu as rédeas de Hurricane ao lado de Sarah. No caminho, ele viu algumas flores e logo parou a charrete para apanhá-las. Prendeu-as no cabelo de Eugene, dizendo estar muito feliz por reencontrá-la e poder saber onde vivia. Prometeu retornar para vê-la e, em um futuro não muito distante, buscá-la para finalmente receberem as bênçãos do pároco. Foi tomada outra vez de angústia infinita que Eugene acenou o lenço para Thomas, que subia morosamente a encosta. Tinha o peito dilacerado de raiva, dor
e revolta. Estava tudo perdido. Teria que aprender a viver ali para sempre, até que morresse de desgosto ou num átimo de insensatez se atirasse do penhasco. Capítulo 2. Retrocedamos alguns meses na história para saber o que houve com Joseph Farmer. A mente insana dos cristãos do século XI fez que homens, mulheres e até crianças partissem em missão suicida, primeiro ao encontro do monge Pedro, o eremita, e então auxiliados por um único cavalheiro, Gauthier Sans-Avoir, atravessassem Alemanha, Hungria e Bulgária como um bando de desordeiros, causando prejuízos morais e materiais. Atacavam pequenas vilas, queimavam as moradias e aniquilavam os judeus. Suas condições, entretanto, não eram as melhores. Muitos morriam de fome, sede e frio, quando não eram atingidos pela reação dos judeus que desembainhavam suas espadas em defesa da família, da casa e de seus pequenos comércios saqueados pelos peregrinos cristãos. Em uma cidadezinha chamada Trier, deu-se um dos atos mais vergonhosos e injustificáveis da história dessa cruzada popular, envolvendo nosso conhecido Joseph Farmer. A cidade foi arrasada em luta sangrenta e injusta. Os invasores saquearam o comércio, violentaram as mulheres diante dos maridos e filhos e em seguida aniquilaram as famílias inteiras. As casas e os corpos, alguns ainda vivos, eram queimados, impregnando no nariz daqueles homens um cheiro que os perseguiria por séculos. É inenarrável esse episódio de perversidade gratuita e intolerável o fato de se perpetrar tamanha barbaridade em nome do Mestre. Joseph, alma atormentada, nessa ocasião tirou a vida de uma menina de no máximo 3 anos, que se colocara heroicamente entre ele e o pai. O pobre homem, num misto de dor e ódio, jogou-se sobre o agressor e foi gravemente ferido pela mesma arma. A raiva lhe deu forças para atingir Joseph com a própria espada, porém o ferimento não o impediu de atear fogo ao judeu ainda vivo. Ardendo em febre, ele conseguiu juntar-se ao bando de desordeiros que tinham a petulância de se denominar soldados de Jesus e partiram a caminho de seu objetivo, a Palestina inteira. Em dado momento, Joseph começou a sentir a reação às suas ações. O estado febril permitia-lhe entrar em contato direto com suas vítimas, que diziam esperá-lo do outro lado. Via o judeu carbonizado com a filhinha morta no colo e no mesmo instante pensava em Eugene. Seu pensamento era percebido de imediato pelos judeus, que com gargalhadas macabras o intimavam a levá-los até sua filha para que a vingança fosse completa. "Deixem minha filha em paz", gritava. A resposta era a imagem da filha do judeu germânico, morta e vilipendiada nos braços do pai. Diante daquele quadro dantesco, Joseph, com a fronte empapada de suor, pedia água que eles não tinham. Estavam sempre saqueando e sempre famintos e sedentos. Um dia, já perto de Constantinopla, um dos companheiros da expedição achou viável cauterizar-lhe a ferida. Fez então uma fogueira e deitou nela a espada até que ficasse rubra e depois a colocou sobre o enorme corte, o que fez Joseph soltar um rugido alucinado e perder os sentidos. Nesse instante, viu-se cair em um abismo que parecia infinito.
com um grupo de germânicos a gargalhar ao seu redor, pronunciando o nome de Eugene. Num esforço sobre-humano, retomou o corpo físico e sentiu a dor lancinante do ferimento queimado. Urrando como um animal, gritava por Eugene e Sophie. Entraram em Constantinopla em péssimas condições, carregando os feridos, entre os quais estava Joseph. Foram recebidos pelo imperador Aleixo I, que se arrependeu da hospitalidade assim que a turba começou a saquear a cidade e, num golpe de esperteza, incentivou-os a atacar os muçulmanos. Mal alimentados e mal equipados, eles foram arrasados pelos turcos, que durante um mês só observavam os inimigos até que, em agosto de 1096, os inquietos desordeiros decidiram invadir Niceia. Lograram tomar uma fortaleza da cidade, mas estavam caindo em uma armadilha do sultão Kilid Arslan, que mandou seus homens cortarem dali o suprimento de água e esperar que a sede, sua grande aliada, os aniquilasse. Para isso foi necessária apenas uma semana. Assim, desencarnou Joseph, com febre, dor e sede, em uma fortaleza turca, cercado pelos seus piores desafetos, os muçulmanos encarnados e os judeus desencarnados que o haviam seguido. Quanto aos guerreiros que sobreviveram à falta de água, ao sair da fortaleza, foram recebidos por uma verdadeira chuva de flechas, e os poucos que se salvaram fugiram apavorados. Acabou deste modo a inglória cruzada popular ou dos mendigos, que não passou de uma empreitada extraoficial à carnificina que se ousou desencadear em nome de Jesus, a qual estava apenas começando. Tão logo deixou o corpo físico, Joseph foi feito prisioneiro de suas vítimas, que queriam fazê-lo provar o próprio veneno, e para isso aguardavam pacientemente que Eugene baixasse a guarda. É válido dizer que, se não permitisse que os maus sentimentos imperassem, a jovem não daria acesso aos seus perseguidores. No entanto, ela seguia sua vida no vale, cultivando o ódio pelos tios e a revolta contra a mãe, o pai e principalmente contra Jesus, a quem culpava de todo o seu infortúnio.